E aí, gente muito amada, salve, salve, salve a alegria, salve a luz, salve a nossa ancestralidade. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre ancestralidade, porque vamos conversar novamente com Lady Laura, a maior terapeuta do Brasil. E também vamos falar sobre constelação familiar com bonecos, que é fantástico, né? Então, pois é. Então, estejam todos a postos. E já vou chamar a Lady Laura. Deixa eu chegar aqui pertinho de mim. Deixa eu só aproveitar que vocês estão aí comigo. Eu vou trocar de óculos, porque com este aqui eu estou enxergando pouco. Mas eu vou trocar, senão eu não consigo ler. Consigo enxergar, ver a beleza de vocês, pronto, mas não estava conseguindo ler o que vocês me escrevem. E eu faço questão de ler o que vocês me escrevem. Olha, obrigado pela paciência, audiência. Hoje é mais um encontro nosso, né? Nesta época de grandes bate-papos, vamos aprender muito sobre a vida, sobre a espiritualidade, porque graças a Deus somos espíritos eternos, e sobre a nossa conexão com a família. Carla Torres, super bem-vinda. Clenir, super bem-vinda. Mara Oliveira, super bem-vinda. Leida, super bem-vinda. Todos os que ainda vão assistir essa live, todos muito bem-vindos. Eu sou um sacerdote do céu, eu sou o Iove Glaucio Costai, né? Vocês já me conhecem. Moro aqui no Espírito Santo, sou um sacerdote do céu, e a minha missão na vida é levar às pessoas uma nova consciência. Marilene, super bem-vinda. Então deixa eu chamar aqui Lady Laura. Vamos lá. Laura, maravilhosa. Vamos esperar que ela apareça. Oba! Tá me vendo? Seja super, hiper, mega bem-vinda, maior terapeuta do Brasil. Em primeiro lugar, a senhora está habitualmente muito linda. Obrigada. Segundo lugar, a senhora está na lavanda branca. Lady Laura tem um espaço. Lady Laura tem um espaço lindo chamado Lavanda Branca. E ela atende as pessoas lá. E eu indico quando eu vejo que as pessoas precisam de uma ajuda ligada a Mahalila. Aliás, foi um sucesso a nossa live com Mahalila. Você foi minha maior audiência. Você é uma espécie de Elizabeth Taylor da terapia, assim. e aí eu indico as pessoas para o Mahalila, eu indico sobretudo para as constelações, quando eu vejo alguma... Eu acredito que assim como eu vou trabalhar muito no dia 1º com o oráculo, você vai trabalhar o resto do mês. Porque com certeza a ancestralidade vai puxar assim as orelhas, né? De várias pessoas, e aí elas vão precisar da sua ajuda. Bom, primeiro eu falei aqui, comecei falando que você tem esse espaço lindo aqui perto de casa, convida todos do Brasil a fazerem romaria para ver Lavanda Branca. Agora a questão é, por que o nome Lavanda Branca? Conta para mim, para nós. Então, eu gosto muito de aromas, trabalho com aromaterapia, e desde criança eu sempre amei o aroma da lavanda. E cheiro, né? Sempre me chamou muita atenção, despertava as minhas memórias. E a lavanda, ela, para mim, desde criança, ela é ela era um aroma,
depois eu conheci a planta, né? Porque antigamente não tinha na minha cidade. Então, eu fui conhecer o pé da lavanda, pegar ele mesmo depois de adulta. E então, assim, eu achava muito bonito. E eu sempre via muito lavanda, lavanda, lavanda. E falei, eu queria alguma coisa diferente. Aí um dia eu falei assim, bom, teve uma pessoa que me chamava de Branca e eu gostei desse apelido. Quando me chamaram de Branca pela primeira vez, eu achei muito legal. É como se eu tivesse me familiarizado. Então eu resolvi colocar a lavanda branca. Porque meu apelido não é Branca, meu nome não é Branca, mas tem Branca em algum lugar na minha ancestralidade. E a lavanda é em homenagem a essa planta tão maravilhosa, tão milagrosa, que cura queimaduras, cura feridas emocionais, físicas, né? Então, assim, é uma planta extremamente poderosa. Então, eu acho que tem que ter poder em tudo que a gente faz. E eu resolvi usar a lavanda dessa forma, homenagear uma planta tão delicada, mas com potencial de cura tão grande. Aí ficou sendo lavanda branca, porque tem lavanda branca, ela é rara, é difícil de encontrar. Então, agora tem o espaço lavanda branca. Não é difícil Lindo, de encontrar. lindo, lindo, lindo. A duquesa Cíntia Heineck, da realeza chiquérrima, está dizendo que ama lavanda, exemplo de você. Adorei saber que eu, particularmente, sou seu amigo pessoal, eu sabia dessa história. Vou arriscar dizer que o branco tem a ver com a sua aura, de repente você é do raio branco, do Mestre Serapis Bey. E também vou já te convidar para a próxima semana, se tiver um tempinho na sua agenda corrida aí, para vir falar só sobre aromas. Okay. Bom, olha, Karen, muito obrigado, Kelly, muito obrigado, todo mundo que está aqui, são todos muito bem-vindos. Estamos falando com Lady Laura, maior terapeuta do Brasil, e vamos falar sobre constelação familiar com bonecos. Eu fiz questão de enfatizar o nome com bonecos. E eu vou te falar por quê. Constelação familiar, todo mundo já conhece. Graças a Deus. Se não, todo mundo, 99,9% das pessoas já conhecem. Porque está em todos os lugares e tem que estar mesmo. Porque precisamos dessa ferramenta tanto quanto precisamos da água para beber e do ar para respirar. Fato. Agora, o que as pessoas têm, né, conhece assim, muito de imediato, a primeira experiência das pessoas com a constelação familiar é em grupo, né? Inclusive foi a minha. Fiz várias constelações familiares em grupo, que são fantásticas. E as pessoas, nós ainda estamos, né, na era da Terra, que está acabando, a era do ar, e com toda a inteligência espiritual, emocional, racional. Inteligência salva de sofrimento. Inteligência é fantástico. Por isso que Mercúrio, o Senhor Mercúrio, é um planeta tão importante em nossos mapas ou nas sinastrias. Então, as pessoas ainda têm a parca ideia de que constelação tem que ser em grupo, que não dá para fazer sozinho, blá, 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 blá. São esses preconceitos, esses conceitos estabelecidos que nós temos para tanta coisa. Por exemplo, que as pessoas falam comigo. Ah, mas como que você faz leitura de mapa ou leitura de tarô à distância? Não tem que ter energia da pessoa? Eu falo, desde quando? Eu falo, exatamente, eu trabalho com a energia. E energia, a pessoa pode estar em Marte e eu ler aqui. A pessoa pode estar na Suíça e eu ler. É energia. Eu estou trabalhando com a energia e não com o corpo da pessoa. Quem precisa do corpo é médico, é a ciência. Precisa do corpo físico. Os terapeutas, os místicos, os religiosos trabalham com a energia. Então, fiz questão de enfatizar que você trabalha com os bonecos, porque para tirar esse preconceito, né? Para as pessoas entenderem que energia é energia, então você pode trabalhar com bonecos, pode trabalhar com a pessoa, pode trabalhar do jeito que for, que o resultado é o mesmo. E para divulgar também esse ramo da constelação, que é pouco falado, pouco dito. Bom, primeiro, como você chegou
o que é a constelação familiar e como você chegou nela? Tá. Eu cheguei na constelação de uma forma muito inusitada, né? Eu comecei a ver todo lugar, todo grupo de terapia que eu fazia parte, todo grupo de terapeutas, toda formação, alguém falava de constelação. E eu não sabia o que era. Então, cada vez mais, é a sincronicidade das coisas, né? Cada vez mais que você presta atenção em uma coisa, mais próximo de você ela chega. Então, um dia surgiu uma oportunidade, uma amiga minha que é consteladora, Belina Fontana, ela me convidou para um workshop no espaço dela e eu fui. Eu fui e, assim, nem pensando em jeito, eu falei, eu quero olhar para o meu caso. Então, era uma vaga para constelar e o restante era para poder o pessoal participar e eu, na hora, pedi a minha vaga e fui. E eu achei interessante o seguinte, como que nós nos equivocamos com as nossas questões. Eu fui olhar para a minha relação com o outro a nível conjugal. Porque eu me sentia infeliz, eu me sentia só e tudo mais, né? Então, assim, o amor sempre foi muito distante da minha vida. Isso, na minha concepção, eu fui olhar para isso. E quando eu cheguei lá, o processo foi maravilhoso. Só que eu achei interessante que eu não estava buscando o amor no outro. Eu tinha que encontrar primeiro o meu amor por mim, o amor próprio. E foi diante das dinâmicas que eu vi isso. Eu não havia me encontrado ainda. Então, como que eu esperava que o outro pudesse me olhar, né? Então, eu achei bacana e comecei a participar. E um dia surgiu uma oportunidade de fazer uma formação. Eu fui apresentada para minha mestre e eu comecei a fazer a formação e eu vi a constelação com bonecos. E vi a dinâmica. E eu vi como que era capaz de funcionar. Então, como eu trabalho, eu faço workshop, eu faço constelação empresarial, faço constelação para qualquer situação. Só que eu enxerguei na constelação com bonecos a intimidade preservada do meu cliente. Porque você acaba tendo que falar sobre a sua questão e nem todo mundo se sente à vontade. Então, se você se sente, como é que eu posso te falar, acanhado para poder colocar a sua questão, que é muito importante diante de pessoas, de várias pessoas que estão ali como representantes, que estão ali representando um campo, você pode colocar essa questão somente para o terapeuta, né? E os representantes podem ser os bonecos. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas acontece que o representante sente. Ele tem sensações no corpo, ele sente, de repente, uma inspiração de falar alguma coisa, né? Os bonecos que estão representando o sistema da pessoa, a pessoa, o meu cliente, o constelante, ele tem a oportunidade de sentir a vibração do boneco, né? Porque ele nomeia um bonequinho desse para representar alguém do sistema dele. Então, a partir do momento que existe essa convenção entre o cliente e o objeto que está representando alguém, como é que eu posso falar? O inconsciente dele projeta as memórias do inconsciente coletivo familiar nessa situação, nesse campo que se abre. E então ele passa a sentir como que a pessoa se sente diante de tal situação, diante de um outro elemento que entra, e assim a dinâmica vai acontecendo. E respeitando a intimidade, a história do cliente. O que acontece dentro da minha sala no momento da constelação permanece aqui. Já aconteceu situações de vir um acompanhante, alguém, e eu pedir para que a pessoa se retire, para que eu atenda a outra pessoa e falo para ele, olha, na hora que você voltar, você não vai saber de nada que aconteceu aqui. E é muito engraçado que as pessoas ficam assim, como não? Uma mãe traz um filho, eu não vou falar para ela o que aconteceu. Não posso. É a intimidade de cada um. Você falou coisas muito interessantes aí que eu quero pontuar.
até para brincar um pouquinho. Eu Porque desenvolvo a falar. não, mas está ótimo. Olha só, primeiro você falou bem assim, os bonecos preservam a intimidade. É uma verdade, né? Porque realmente tem pessoas que têm mais dificuldades em se expor, o que é uma pena. Eu penso assim, não devemos nos expor em mesa de bar, em conversa de esquina, né? Mas penso eu que se estamos todos nós dentro de uma constelação, todo mundo que está ali está no mesmo barco. Todo mundo que está ali tem dores e precisa colocá-las para fora. Então, é muito bom também que aqueles que temem se expor comecem a entender que não estão se expondo para qualquer um em qualquer lugar. Estão diante de um terapeuta, diante de um campo e com pessoas iguais. Portanto, a dor de um é a dor de todos. Eu sempre brinco, tem um amigo meu que tem pavor de motel. Aí ele fala bem assim, Deus me livre em motel. E se algum conhecido me ver lá, eu sempre falo com ele, querido, ele vai estar fazendo a mesma coisa que você. Então ele não pode falar nada. Ele não pode te criticar porque ele está ali na mesma situação. Vai ficar o dito pelo dito. Você viu ele viu você e acabou. Né? Pronto. Então, quer dizer, realmente, quando você está na mesma situação, não tem por que ter vergonha. Tem que se abrir mesmo e deixar a coisa vir. Agora, o que eu achei interessante com os bonecos, já fiz várias constelações em campo, com muita gente, fantástico, é maravilhoso. E fiz com você, somente com você, já algumas com bonecos. E a minha experiência, o meu relato que eu posso dizer é o seguinte, nós temos a ilusão, o nosso ego é um besta, nós temos a ilusão de que a gente pode manipular os bonequinhos. E os bonequinhos manipulam a gente com uma facilidade. Os bonequinhos têm mais alma do que nós. São todos animados. Eles manipulam a gente. E olha, posso te dar a experiência de que eu tive muitos resultados. E conto para você, a gente sempre conversa. Agora estou contando aqui para o mundo. Eu tive muitos resultados práticos, objetivos, verdadeiros, contundentes com os bonequinhos. E eu, que sou um homem muito racional, que acredito que as pessoas ultimamente estão pirando demais, ou elas são radicais demais, conservadoras demais, e tudo é feio, tudo é pecado, tem que ter aquele caminho antigo, né? Ou piram demais. Disco voador, não sei o que vem resgatar não sei da onde, eu vi uma nuvem, está todo mundo muito extremado. Então, como o ser humano está muito extremado, eu sou da opinião de que os bonecos são mais imparciais. Os bonecos não vão sentir intuição nenhuma, não vão se arrepiar, não vão fazer nada. Eles vão exatamente representar a verdade nua e crua. Então, eu tenho gostado mais dos bonecos. Mas aí sim, você falou de como você chegou, belíssima história, mas você esqueceu de falar, eu vou te perguntar de novo. Afinal, o que é a bendita e sagrada constelação familiar e para que ela serve? Tá. A constelação serve para poder você olhar para situações com as quais você tem dificuldade de lidar e para você olhar, então, e de uma forma consciente. Você, por exemplo, eu tenho um medo extremo de ficar preso em algum lugar, né? Pessoas que têm claustrofobia. Eu vou usar esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo meu, resultado meu, de um cliente meu, tá? Que eu respeito muito. E essa pessoa tinha, se eu não me engano, 36 anos e até essa fase da vida não conseguia viajar de avião, não conseguia entrar no elevador, andar em uma van. Tudo que saísse do controle dessa pessoa, essa pessoa tinha dificuldade de aceitar por achar que ia morrer presa. Então, a gente foi olhar para isso. Para olhar para isso, a gente foi olhar para a história dessa pessoa e da ancestralidade dessa pessoa. De onde pode ter vindo isso, já que ele não sofreu nenhum trauma na infância. Então, a constelação, ela te dá a oportunidade de você olhar para uma situação, para um desafio grande que você tem na vida e que pode não ser seu.
ele pode ser uma repetição de padrão da sua família, entendeu? Então, e nós somos assim, para nós pertencermos a uma tribo, normalmente a gente quer agir igual para então se sentir fazendo parte. E no caso do inconsciente coletivo familiar, a gente acaba se identificando com as dificuldades de quem veio antes da gente. E não é necessário. A gente pode se identificar de uma forma honrosa, a gente pode se identificar com a força, com uma energia que vem dessas pessoas, mas para isso a gente precisa colocar cada um no seu lugar. A constelação no céu é o quê? É um aglomerado, um grupo de estrelas que formam a constelação tal, Cruzeiro do Sul, né? Se elas estiverem em uma posição diferente do Cruzeiro do Sul, de como ele é relatado, não, é o Cruzeiro do Sul, você concorda? Qualquer outra constelação. E nas famílias funcionam da mesma forma. Então, assim, existe uma ordem em cada sistema que tem que ser preservada, que a gente chama de ordens do amor. Então, é a ordem da hierarquia. Quem vem primeiro tem precedente, né? Então, assim, você nunca deve deixar um filho caçula tomar o lugar de um filho mais velho, de repente bater de frente com ele, se sentir maior que ele. Os filhos jamais devem se sentir maior do que os pais. Então, a gente, por exemplo, diante de um casamento, a gente nunca deve falar mal do relacionamento anterior, porque senão a gente repete o igual. Né? A gente manifesta algo igual. E por que isso? Porque a pessoa, o casamento, o relacionamento anterior, ele fez parte da nossa vida, ele faz parte da nossa história, então ele pertence à nossa história. Quando a gente exclui esse relacionamento, para poder o sistema se manter em equilíbrio, outra dificuldade desse relacionamento vai se manifestar no atual. Então, é por isso que a gente fala que não existe ex-casamento. Existe o primeiro casamento, o segundo casamento e assim sucessivamente. Todo mundo faz parte daquele contexto familiar. Principalmente se você tem filhos, né? Então, um outro exemplo, por exemplo, supondo que eu tenha um parente, um irmão alcoólatra. Eu faço uma festa, não convido ele para a festa por medo do vexame e tudo mais, porque eu não sei lidar, não quero lidar com o alcoolismo dele. Eu só olho para a dificuldade dele, mas eu não olho com amor para, por exemplo, estender minha mão e falar, vem, eu vou te ajudar. Não, eu só julgo. E aí, o que acontece? Eu excluo ele, eu descarto ele. Alguém fala, eu vi seu irmão caído lá na rua e tal. Não, não é meu irmão, não. Só que o sangue dele está aqui, correndo nas minhas veias. Isso não tem como mudar. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu ter que aprender a lidar com aquele alcoolismo do irmão que eu excluí. Exatamente. Através de um filho que manifesta a mesma dificuldade. Então, você vai ter que olhar para aquilo com amor uma hora. Então, por que não olhar para o irmão, né? Não acolher ele com amor, não olhar para ele, ou então pelo menos olhar para ele e falar, não, ele é meu irmão, ele tem uma dificuldade, mas ele é meu irmão, eu amo ele mesmo assim, né? Então, se eu não tenho essa capacidade, se eu não tenho essa condição de olhar para isso de uma forma consciente, eu vou correr o risco de manifestar isso na minha família, em alguém que faz parte, que eu sei que faz parte, para que eu olhe para isso com amor e então eu faça... É como se fosse uma justiça, né? Pelo outro. Só que é desnecessário. Quando você olha de forma consciente para o outro, você não olha só para os defeitos dele, você não julga ele, você sai do julgamento e olha para o todo. Aquela pessoa é violenta, mas o que aconteceu na vida dela, ou qual é o contexto de onde ela vem, como que foi a vida de quem veio antes dela, né? O que ela está honrando? Ela pode estar honrando uma dificuldade dessas. Então, a gente olha para essas questões. E também
tem outras situações, que é você, como é que eu posso te falar? É o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Também faz parte dessas ordens de manutenção do sistema. E funciona assim. Supondo que você me trate bem, eu vou responder te tratando um pouco melhor. Você vai, de outra vez, me tratar melhor ainda, porque a gente eleva esse nível vibracional. Agora, se eu te tratar mal, você precisa se defender. Então, você precisa me tratar mal também. Um pouco menos, porque senão a gente eleva isso e vai ficar difícil de lidar, vai chegar a um ponto de violência. Então, a gente, para poder equilibrar, quando você me trata mal, eu te trato mal também, só que um pouco pior, um pouco menor, menos, só que para que você saiba que eu estou me defendendo, que eu estou me posicionando. Da próxima vez que você for pensar em me tratar mal, você vai pensar duas vezes e falar, peraí, ela sabe se defender, então eu tenho que ir um pouco mais moderado, né? Então a gente vai equilibrando isso até o ponto que a gente chega no respeito e não acontece mais essa disfunção. Então, assim, em resumo, a gente tem que olhar de forma consciente para o sistema e respeitar hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. Pode acontecer de a pessoa estar repetindo um padrão de alguém que veio antes dela. E aí, quando é uma situação dessa, dentro das dinâmicas, a gente ajuda ela a se reconciliar com essa pessoa, reinserir ela no sistema com a consciência dessa pessoa e devolver para ela essa dificuldade que era dela. E existem, né, as dinâmicas que vão fazer ela olhar de forma diferente para o contexto dela e sair com menos peso. Porque todo peso que você carrega que não é seu, te desestrutura. Achei fantástico. Eu gosto muito da constelação familiar, porque ela realmente tem esse poder de olhar o todo. Essa questão da hierarquia, isso é algo absolutamente necessário na vida humana, porque todas as leis espirituais, elas seguem uma hierarquia. Toda vida segue uma hierarquia. Você vê que instituições, como exemplo as Forças Armadas de qualquer país, que elas seguem hierarquias muito rígidas, elas são instituições muito fortes. Aqui no Ocidente, nós aqui do Ocidente, invertemos esses valores e é muito comum se ouvir, se ver, em toda a nossa sociedade, não só a brasileira, mas a sociedade ocidental, se vê os pais falando bem assim, não, sou muito amigo do meu filho, pai não pode ser amigo de filho. Pai tem que ser pai, filho tem que ser filho, sobrinho é sobrinho, e amigo é amigo. Então, assim, essa inversão, e realmente tem essa inversão, filhos que cuidam de pai como se eles fossem os pais. Uma coisa, eu sou neto, eu cuido da minha avó, tendo a consciência de que eu sou o neto e ela a avó. Eu não sou o pai dela. Então, colocar as coisas em seu devido, hierarquia é algo que salva a vida. Quando cada um ocupa o seu lugar, que é uma fala da constelação fantástica, a vida flui melhor, sem sombra de dúvida. Hierarquia. Pertencimento, outra coisa que você falou, é fantástico, porque as pessoas acabam realmente negando as suas origens. Sobretudo se tem origem muito, muito pobre, né? Do ponto de vista material, e aí acaba sendo do ponto de vista espiritual também. Muito pobre, aí fica rico, aí nega toda a família pobre. Quer dizer, ele deixou de ser pobre materialmente, mas continua pobre de espírito, infelizmente. Né? Então, tem esse tipo de coisa. Ou como você citou, quando prostitutas na família, eles querem esconder, quando há alcoólatras, quando há drogados, né? E é muito comum devido justamente a essa confusão toda que houve aqui no Ocidente. Esse não respeito à hierarquia,
esse não valor ao pertencimento, e o dar e receber, que também nós vemos nas relações algo absolutamente desigual. Tem pais que dão tudo para os filhos, mimam os filhos, e os filhos viram uns monstros. Já vimos assim na TV casos, né, de filhos que cometem delitos e os pais colocam panos quentes. Infelizmente. Temos também a questão das relações. Eu vejo muito isso, infelizmente, nas mulheres. Existem duas coisas que eu vivo falando assim, meio que enlouquecidamente, e vou decidir se vou continuar falando ou se vou largar isso para lá também, sabe? Um é o respeito à ancestralidade, a importância da ancestralidade, a reverência à ancestralidade, que é o que a constelação faz. E a outra é as mulheres se empoderar. Mulher parar de querer ser magra para agradar homem, mulher parar de querer ser bonita para agradar homem, mulher fazer tudo que homem quer para não perder esse homem. Como se homem fosse grande coisa, né? Homem é só uma pessoa, igual elas. Nós que somos homens sabemos, somos só uma pessoa e ainda dependemos das mulheres para nascer. Mas as mulheres se colocaram lá embaixo e os homens lá em cima. Infelizmente. Que pena para as mulheres. Sempre digo isso. E algumas até ficam ofendidas comigo. Porque acham que os homens realmente são deuses. Até porque a sociedade falocrata inventou que Deus é homem. Que é muito moderno, né? Uma coisa de 2000 anos para cá. Porque as sociedades antigas sabiam que Deus usa batom. Então Deus era a deusa. As sociedades antigas eram todas do matriarcado, né? Então, as mulheres que acabam mimando seus homens e estragando, sejam maridos, sejam filhos, né? É uma pena. Então, eu bato muito na tecla do empoderamento da mulher. E espero que um dia, na nova ordem mundial, no novo tempo, na nova vida, elas voltem a assumir o poder que elas têm, o grande poder que elas têm, para esse mundo ser muito mais bonito, porque o feminino empoderado é perfumado, é bonito, é doce, né? Essa sociedade do bateu, levou, de quem pode mais, é altamente falocrata, né? Então, acho isso muito interessante. Bom, quais os benefícios da constelação familiar? Fala aí. O primeiro deles, no meu ponto de vista, é você restaurar a sua relação com a família. Porque a nossa família é a nossa raiz. Toda planta, para poder nascer, primeiro ela vai enraizar. Para poder depois ela dar um caule frondoso, folhas, frutos, né? E bons frutos dependem de boas raízes, né? Porque são as raízes que nutrem, que trazem a nutrição para essa árvore. Então, quando a gente aprende a olhar para os pais da gente, para a história de quem veio antes deles, com respeito, a gente passa a olhar para a gente com respeito, né? Então, para mim, você olhar para a sua família, que é a sua raiz, que é a sua origem, com respeito, com reverência, é uma forma de você se valorizar. Porque vamos supor que eu tenho vergonha da minha mãe. A minha mãe não precisa me dar nada além do que ela já me deu, porque ela me deu o suficiente. Ela e o meu pai me deram algo muito grande que eu não consigo devolver, que é a vida. Belíssimo. Né? Então, assim, eles me deram o suficiente. O que eu fizer daqui por diante é em honra à vida que eu recebi deles. Sim. Tá? E uma outra situação que eu acho muito importante dentro do pertencimento é o fato de a gente poder ajudar o cliente, ajudar o outro, não só o cliente, mas qualquer pessoa que estuda as constelações, a olhar para a história do outro com respeito, a acabar com a alienação parental, né? Que é aquela situação da mãe falar assim, não, eu sou pai e mãe. Quando a mãe se intitula mãe,
o filho dela ou a filha dela tem uma dificuldade na vida, porque quem representa a vida, o fluir na vida é o pai, porque o pai cria o filho para o mundo. Independente de ele estar presente ou ausente, né? Aquela estrutura paterna, né? Ela tem que ser olhada, ela tem que ser percebida, porque o filho é composto de 50% do pai e 50% da mãe. Então, se ele exclui esse pai, porque esse pai não é presente, é como se ele renegasse, rejeitasse a metade dele, é como se ele não se identificasse, metade dele é vazia. Então, quando uma mãe, ou um pai, né, quando eles excluem o parceiro, né, o outro genitor da vida da criança, eles podem trazer um transtorno muito grande para essa criança lá na frente. Porque se ela tem dificuldade de transitar no mundo, lidar com a vida, por mais que ela tenha sucesso, porque a mãe garante isso, a mãe representa o sucesso na vida da pessoa, volta e meia ela vai levar uma rasteira da vida. Porque ela não tem a malícia, sabe? Ela não soube ela não recebeu os nãos que o pai dá são os nãos que a vida dá, né? E em outros casos, quando a pessoa ela tem a presença do pai, a ausência da mãe, essa mãe é descartada, né? A presença dela é anulada, essa pessoa sempre vai ajudar outra pessoa a enriquecer. Ela vai conseguir trazer prosperidade, ela vai ter um bom fluxo ali na vida material, mas sempre para o outro, nunca para ela, né? Porque o sucesso é meu. Tem isso. Então, assim, a mãe, ela cria o filho para ela. O pai cria o filho para o mundo. E nós precisamos dessa mediação para que o filho consiga transitar na vida. Entendeu? Para poder ele conseguir encontrar o lugar dele no mundo e fluir, né? Ele vai fluir entendendo o que é sucesso, olhando bem para o sucesso, se relacionando bem com o sucesso, né? Porque o fato daquela mulher ter dado o sim para aquela relação onde eu fui concebida, ela passou a cuidar, né? Da saúde dela, não era em função da gravidez, era em minha função. Só que se dá o nome, né? Fala que a gestante está se cuidando por causa da gravidez, mas na verdade é por causa do bebê. Quando eu nasço, eu determino se eu vou nascer de parto normal ou de cesárea e quando. Sim. E aí, por mais que ela tenha organizado tudo na vida dela para que fosse da forma que ela quer, sempre é determinado pelo bebê. Então, ela sempre está em função daquele bebê. Quando o bebê nasce, a mãe não faz ele falar vários idiomas, não. Ou então o dela para poder ela saber o que ele quer. É a mãe que aprende o nenenês, né? Através do choro do filho, ela identifica se ele está com fome, com sede, com frio, com dor, se ele está sujo, né? Então, ela aprende a se comunicar com aquele ser. E até os 5 anos de idade, né, cientificamente falando, é normal. Se você deixar uma criança sozinha na mata, ela morre. Ela não tem condições de 0 a 5 anos de idade sobreviver. Ela não vai comer uma folha, ela não vai comer uma fruta, ela simplesmente morre, né? Sim. Então, assim, a partir dessa idade, a criança já tem um pouco já de malícia. Ela já consegue pedir ajuda. Né? Antes disso, não. Então, por mais que tenha sido difícil, por mais que essa mãe tenha batido, por mais que essa mãe tenha tido pouco tempo para dar carinho, tudo que ela fez foi o suficiente para que essa pessoa chegasse até aqui. Com certeza. Né? Eu tenho uma pergunta. Essa pessoa foi bem sucedida. Sem dúvida. Alguém serviu ela esse tempo todo. Verdade. E sem contar que a pessoa fala, poxa, mas a minha mãe me abandonou. Ela me deu para os outros, foi minha avó que me criou. Cara, até isso ela fez por amor. Porque o inconsciente dela disse para ela que se ela ficasse com você, isso poderia colocar sua vida em risco. Então, por isso ela é grande.
ela sempre vai ser muito grande. Ela não tem que ser rica, ela não tem que ser bem-sucedida, ela só tem que ser a mãe. Ela deu a vida e foi o suficiente. E o pai Fantástico. são os outros 50%. O pai Sim. proveu por tudo isso e sem o pai, a mãe sozinha também não faz filho. Não dá a vida para o filho. Eu adoro a dualidade. Tem uma pergunta muito importante aqui para você, mas você acabou de responder, mas ainda assim farei a pergunta. Eu adoro a dualidade desse mundo, que as pessoas querem coisa única e nunca dá, né? Os orientais exaltam demais o pai, como a cultura do Japão, a cultura da Índia, o pai. Eles falam que mãe pode ser qualquer um e o pai é o grande. Os ocidentais, o contrário. Nós falamos que pai pode ser qualquer um e a mãe é a grande. Quando na verdade é exatamente o que você falou. Os dois são importantes. Não pode faltar nenhum dos dois. A Carla Sequim, maravilhosa, muito obrigado pela audiência aí, disse assim, quem não teve pai e quem não teve mãe até os 15 anos, e aí ela conta uma outra história, né, que é dela. Na verdade, todos nós temos pai e mães, né, como você disse. Mesmo se ficou no orfanato, mesmo se foi criado pelos avós, mesmo se foi criado pelos vizinhos, teve pai e teve mãe e tem que honrar essa ancestralidade, não é isso? Tem. Teve pai, teve mãe, foi filho de um contexto também. Quando a Sim, pessoa foi criada pela avó, foi criada pelo vizinho, seja por quem foi, ela também, ela é filha desse contexto também. sim, Entendeu? Então, assim, é como se você tivesse mais uma família, porque você tem seu pai e sua mãe, né, é, que te deram a vida biológica. Mas é, você tem o pai e a mãe, mesmo que não tenham esse título na sua vida, mas foram pessoas que proveram para a sua existência, para que você permanecesse aqui, né? Do jeito deles, limitado deles. Porque o que sim, acontece? Às vezes tem gente que não sabe dar amor falando eu te amo, abraçando, beijando, mas faz com atitudes, né? Essa pessoa também, se a gente olha, deixa de olhar só para o que ela faz, mas de onde ela vem, o que ela recebeu de amor, qual é a referência de amor que essa pessoa recebeu para que ela dê. De repente, tem gente que acha que amar os filhos é filho limpo, arrumado, boa escola, boa comida e conforto. Tem gente sim. que demonstra amor dessa forma, O entendeu? que também Mas é foi a fantástico. forma que ele encontrou de mostrar que é amado, aliás, de se sentir amado. Então, ela se sentiria amada se tivesse isso. Então, mostra para o É. filho que ama fazendo isso, né? Tem gente que passou dificuldade na vida e então olha os pais e não consegue aceitar a vida que teve e entender que essa vida foi a necessária para que a pessoa se tornasse quem se tornou. E aí acha assim, não, então eu vou fazer diferente dos meus pais. Eu vou dar de tudo para os meus filhos, mas não dá o pai e a mãe para o filho presente. E aí Sim, esse filho se sente em desvantagem em frente a esses pais, sim. né? Então, assim, quando você olha para sua história, por mais humilde que ela tenha sido, e se você for escolher diferente, você nunca vai escolher estar longe dos pais. Você sempre fala, eu queria ter mais abraço, eu queria ter mais eu te amo, eu queria ter mais tempo com os meus pais, né? Então, só que a gente só consegue valorizar isso depois que cresce. Sem Quando a gente dúvida. é criança, quando a gente está na tribo da escola, a gente não avalia dessa forma, né? Então, É, esses valores, eles têm que ser passados desde pequeno. sem dúvida. O que você está falando é interessante sobre adoção e tudo mais, né? Por quê? Eu que defendo a ancestralidade, o culto à ancestralidade, pelo sentido que ele faz, pela importância que ele tem, pelo poder espiritual que ele traz para a vida de cada um, as pessoas têm muita dificuldade com isso. Porque às vezes elas falam exatamente isso. Olha, meu pai era um carrasco, batia na minha mãe, batia em nós também, tenho marca aqui no corpo de surra que levei, já morreu, graças a Deus, eu vou cultuar ele. Eu falo, sim, você não está cultuando a personalidade do seu pai,
que teve essas dificuldades. E eu também não estou dizendo que os pais são maravilhosos, que eles não fazem isso. Fazem, nós sabemos que fazem. Mas o que eu defendo é a ancestralidade, é o espírito da família. Aí outros falam, meu pai abusava sexualmente de mim, de não sei o que, era um monstro. Você quer que eu cultue este homem? Sim. Até por isso, quanto pior foi a pessoa, mais ela precisa de culto, oferenda, reverência, devoção, para que ela se eleve. Na verdade, nós não estamos cultuando a pessoa, a personalidade dela em vida. Estamos cultuando o espírito da família. O espírito da família do pai e o espírito da família da mãe. E essas dificuldades na constelação são tratadas, como você colocou, dentro do campo, e no culto são tratadas no mundo espiritual. Quer dizer, quanto mais dificuldade tem a família, mais precisa de constelação, mais precisa de culto à ancestralidade. Eu sempre falo, tem que ser os dois, porque o culto à ancestralidade vai cuidar das questões espirituais, do mau karma, das vidas anteriores, que a constelação não chega lá. Mas a constelação vai cuidar do campo, que o culto não chega lá. Então são coisas que vão se somar entre si. Quero uma pergunta para você. Quais as curas que são possíveis através da constelação familiar? Cura física, cura emocional, cura de família, cura espiritual? O que a constelação traz como cura? O que é possível? Olha, a constelação ela pode trazer cura para qualquer coisa, contanto Que ótimo. que a pessoa esteja pronta para isso. Sim. Tá? Quando a pessoa chega para poder fazer uma constelação, ela não vai constelar, ela já não vem com uma situação específica, ela pode até vir, por exemplo, assim, no mês dos namorados eu posso fazer a constelação em virtude para poder olhar para os relacionamentos, né? Para os desafios com relacionamentos. Virada do ano para a prosperidade. Mas Sim. normalmente quando são assuntos íntimos, né? Assim, desafios íntimos relacionados à saúde, relacionado ao emocional, a pessoa pode trazer uma situação e quando chega aqui, eu não faço uma pergunta que sai daqui, eu faço uma pergunta que sai daqui. Eu sinto a pessoa, né? Então eu sinto o que vou perguntar para a pessoa através de como ela está vibrando naquele momento, através do que o inconsciente dela está me mostrando. Então, assim, a constelação, a gente trabalha muito no sentir. Então, de repente, a pessoa traz uma questão para mim, e supondo que o ser humano fosse uma cebola. Talvez ele traz para mim uma questão que está lá no centro, no miolo da cebola. Só que no sentir, na hora que a gente começa a nossa conversa desacelerada, a gente começa a hora que eu começo a entrevistar a pessoa, ela começa a falar dela, ela traz uma questão mais superficial. E a gente tem que olhar para isso primeiro. Porque senão ela não tem estrutura, e nem eu, para poder ela ir até o fundo. Entendeu? Então, assim, a constelação, ela não é uma situação que você vai... Não é um método que você vai chegar aqui e falar assim, eu vou sair curado disso. Pode acontecer. Eu tenho clientes que tinham medo de tudo. E chegou aqui, fez a constelação... Fez uma constelação e perdeu o medo de muita coisa, entendeu? Por exemplo, essa pessoa que eu te falei da claustrofobia foi uma pessoa que a única vez que essa pessoa olhou para isso, resolveu. Mas fomos olhar para a ancestralidade dela e estava lá na época da escravidão. Essa questão veio muito de trás, né? Então, assim, a gente vai trabalhando, a gente vai voltando para trás no passado, nos antepassados, para poder a gente chegar em uma questão, mas a gente também olha aqui para a vida da pessoa no imediato, vai até a vida intrauterina da pessoa, porque muitas coisas estão aqui, né? E algumas outras estão mais dentro da ancestralidade mesmo. E o que acontece? Então você pode olhar para qualquer coisa, basta que o campo se abra para isso. Aí você me fala, mas eu quis olhar para uma situação, para minha depressão ou para minha ansiedade. A pessoa vai chegar aqui, a gente vai conversar, vamos ver como que isso funciona na vida dela. E é provável que ela saia daqui não olhando para a ansiedade dela, mas ela vai olhar para uma outra situação e essa situação e outras formam um complexo que causa uma ansiedade.
Então, se a gente consegue olhar para essas primeiras questões, pode ser que a ansiedade suma. Então, ela não precisa vir olhar para a ansiedade. É por isso que eu não faço uma constelação em cima da outra. Tem que ter um prazo para poder deixar essa energia reverberar no campo da pessoa. Fantástico. Estamos aqui nos nossos minutos finais. Eu quero fazer algumas considerações importantes. Primeiro, você falou algo aí muito legal. É interessante que cada caso é um caso, não existe uma regra geral para tudo, como nada na vida não existe regra geral, né? Sim. Então, quer dizer, tem pessoas que com uma constelação resolvem um assunto, mas tem gente que acha que uma constelação vai resolver a vida. Isso é impossível. Tem que fazer. Não, ela resolve uma questão que você nunca mais olha para ela. Como você falou, casca de cebola. E geralmente nós temos muita coisa esse processo. Né? Geralmente nós temos muita coisa para resolver. A outra coisa é, nesse tempo de quarentena maravilhosa, que estamos podendo dormir até mais tarde, ficar no computador assistindo filme, comer pipoca, e os menos preparados, muito ansiosos, pode-se fazer constelação online? Pode sim. Ótimo. Muito bom. A constelação não é um método que se faz regressão. Estou perguntando se faz regressão na constelação. Não, né? A constelação não faz regressão. Constelação você está consciente o tempo inteiro e você vai ampliar a sua consciência, porque você vai olhar para verdades. Entendeu? Você vai olhar para uma situação... Quando você fala voltar para trás, não é no sentido de regressão de memória, é no sentido da consciência. É da consciência. É o que acontece. A gente vai conversando e a pessoa vai me falando o que eu pergunto para ela, né? Se for necessário, sobre questões da família. Então ela vai voltando, ela vai rememorizando situações para me contar. Fantástico, fantástico. Então devemos fazer a primeira e aí dar um tempinho, ver o que rola, e aí depois, se preciso for, faz outra e outra, sem pressa. Quem quer se cuidar não tem pressa, faz 10 se preciso for, pode fazer online. E mais o que as suas considerações finais aí? O que você quer dizer assim para fechar? Que nós estamos com 7 minutos. E tá bom. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, te agradecer pela oportunidade, agradecer a todas as pessoas. Você voltará aqui. Agradecer a todas as pessoas que estão participando na live. Que não são poucas, todas maravilhosas, sedentas por respostas. Pois o que eu tenho para falar a respeito da constelação é o seguinte, aquela máxima que diz que quando você acha que fazer terapia é bom para poder a gente entender as pessoas que a gente acha que precisa fazer terapia, a constelação, ela é uma prova disso, porque você aprende a lidar com o outro como ele é, você deixa de julgar e você aprende a olhar para ele de uma forma mais ampla. E isso deixa a gente muito leve, porque a gente entende que a pessoa ela tem limitações como nós também temos, né? Isso torna também a convivência melhor. Qualquer tipo de convivência, né? Então, eu acho que é muito válido, é bacana, porque você passa a enxergar o outro do tamanho que você tem. Você nunca se enxerga maior e nem menor. Né? Então você também encontra o seu lugar no mundo, você começa a transitar melhor na vida, porque você se empodera, mas você não mais desempodera o outro, você não se sente mais maior do que o outro, né? Então, como tudo é ressonância, se eu trato você bem, você vai me tratar bem também, e a vida passa a ser uma festa ao invés, né, de um funeral. Eu adorei A Vida é uma Festa, porque eu acredito que a vida é uma festa, e também acredito que, como toda festa, a gente bebe um pouco demais, às vezes briga com os outros, às vezes chora um pouquinho, mas está na festa. Então a vida é assim. Se permite por um tempo e depois volta. Exatamente. A gente pode, né, fazer de tudo que a gente está na festa, isso é legal. Estão perguntando se... O outro é bom também, você não se julga mais. Ah, ótimo, é fantástico. Estão perguntando se dá para assistir no YouTube? Sim. A minha diretora Savia Lana, hollywoodiana, por sinal,
ela sempre coloca no YouTube, eu compartilho na minha lista e eu passo para a Lady Laura, ela compartilha também. Então, quem perdeu hoje pode assistir depois no YouTube, acho que 2, 3 dias já vai estar lá, todos serão avisados. Amanhã farei uma live com a Sibila Rudana, na verdade ela fará comigo, aonde nós vamos falar sobre e da agora para frente. Bom, já falamos que ia ocorrer, tudo que está ocorrendo, ocorreu, ponto. E agora? Isso acaba quando? Como é que fica depois? Vai melhorar, vai piorar? Então amanhã eu conto tudo para vocês aqui nesse mesmo bate-canal, aqui nesse mesmo bate-horário, ok? Eu agradeço a você, Lady Laura, que é sempre tão presente. Dou meu testemunho de que a sua constelação é fantástica. As pessoas aqui disseram, várias pessoas escreveram, você vai ver depois, que elas fizeram a constelação com você e transformaram a vida. Vários clientes que eu mandei me disseram a mesma coisa. Então, assim, é excelente esse caminho de luz, de transformação. Estamos finalizando, já finalizamos, toda uma época, toda uma era, toda uma consciência. Estamos limpando a casa, organizando tudo. Vamos para um mundo muito melhor, onde constelação vai ser muito bem-vinda. Todas as terapias, né, vão ser muito bem-vindas e as pessoas vão estar muito mais inteligentes. Então, vai ser fantástico. Beijo para todos que estiveram aqui. Obrigado pela audiência, pela preferência, pela paciência. Amanhã tem mais, sexta tem mais, mas de sexta eu conto amanhã. Então, beijo, Lady Laura. Beijo. Tchau. Até uma próxima oportunidade para todos. Super, hiper beijo. E a gente vai se vendo aí na vida, hein? Oráculo de maio, hein? 1º de maio, oráculo de maio. Estou divulgando em todas as minhas redes sociais. Não percam, porque é uma vez só por ano. Se perder, já era. Só ano que vem. E Lady Laura já fez, é bom, né, Lady? Com certeza. E você já reservou o meu, né? Não, você é o número 1 da lista. O primeiro oráculo será o seu. Tchau, gente. Tchau, Lady. Tchau, beijo. Beijo.